Bom dia, Vide, bom dia, meninas, meninos, rapazes, mulheres. Muito bom estar aqui com vocês, né? Sempre domingo de manhã, às 10h30, para celebrarmos e agradecermos a Deus. Já chegou aqui então, né? Agradecermos a Deus por esse tempo tão especial de nós estarmos aqui juntos. Nós temos, inclusive, como crença cristã, que o momento de reunião, de celebração que nós separamos aqui aos domingos, né, às 10 horas, 10h30, não é um domingo, não é um tempo de obrigatoriedade, né? Você não está aqui porque você é obrigado, você não está aqui por um dever cristão, você está aqui porque você é motivado pela alegria do compartilhamento, pela alegria da partilha, pela alegria de nos reunirmos e juntos, enquanto corpo de Cristo, adorarmos a Deus, né? Então, muito embora a gente não traga isso como um peso religioso, como uma prática religiosa, a obrigatoriedade de estarmos aqui aos domingos pela manhã, por outro lado, entendemos a importância de vivermos comunitariamente. E esse também é um espaço para viver essa dimensão comunitária a partir daquilo que nós cremos, daquilo que temos aprendido, desse nosso percurso, dessa nossa travessia cristã com Jesus, Cristo de Deus, com Jesus de Nazaré. Então, pense que quando você está aqui motivado pela necessidade, mas ao mesmo tempo pela importância de vivermos essa dimensão comunitária da partilha, da conversa, da troca, do crescimento, do desenvolvimento cristão, da alegria, de sentir o calor, o abraço, né, dos irmãos que alguns não tiveram oportunidade de encontrar durante a semana, muito embora a gente tenha os pequenos grupos que acontecem durante a semana. Você que gostaria de participar de um pequeno grupo, que já é membro da VID, que já passou pelo ID, inclusive nós começamos uma turma do ID hoje pela manhã, tá? Aqueles que têm interesse, ainda dá tempo, corre lá, esteja aqui no próximo domingo, 9 horas da manhã, e nós estaremos dialogando sobre quem é Jesus. Então venha participar desse momento. Você não é obrigado a se tornar membro participando do ID, depois isso é uma decisão para o futuro. Se você entender que você quer ser membro, aí você é integrado imediatamente nos setores da VID aqui, ok, gente? Nós vamos dar uma pausa sobre felicidade, porque como é essa celebração, né, importante, em que a comunidade cristã ressignifica esse tempo, né, do Natal, ressignifica, pelo menos precisava ressignificar mesmo, porque o Natal não é troca de presentes, o Natal não é encontro de famílias apenas. Eu diria que isso faz parte da superficialidade da compreensão do Natal. A profundidade da compreensão do Natal é o entendimento e o aprofundamento daquilo que Deus, através de Jesus, foi possível fazer. Deus se manifestou em Jesus na sua integralidade. Então o Natal é reviver e nutrir novamente a esperança do nascimento do Deus que se encarnou, né, Emerson? Como eu falo aqui, o Emerson falou uma vez para mim, é o Deus que se apequenou para dar dentro da barriga de uma mulher. Imagina só isso. Foi possível isso, um milagre de Deus manifestado em Jesus. Então, dia 15 e dia 22, estaremos falando sobre reconciliação. Eu acredito que amanhã ou depois, você vai encontrar aí nas nossas redes sociais, no Instagram, tá bom? E aí retomamos, na verdade, em fevereiro, porque em janeiro, como é o mês da saúde mental, inclusive nós vamos fazer uma roda de conversa aqui em janeiro sobre saúde mental, e vamos falar sobre cansaço. Então, o tema de janeiro, já anota aí, é sobre cansaço, tá bom? Ok? Então vamos retomar aqui nosso tema sobre felicidade. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5.
Vamos até o versículo 7. Diz assim o texto bíblico, a palavra de Deus, capítulo 5. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. De uma forma bem informal, Jesus comunica algo muito profundo. Inclusive, alguns teólogos vão dizer que Jesus é a manifestação perfeita daquilo que Moisés não foi possível realizar. Moisés recebeu as tábuas, dos 10, entre aspas, mandamentos, tá bem? No monte. E Jesus entregou algo muito importante para a nossa vivência, para a nossa caminhada cristã, quando ele fala sobre felicidade. E eu tenho dito que felicidade é uma marcha em direção ao reino de Deus. É uma marcha em direção ao reino de Deus a partir do momento em que nós nos enxergamos, nos percebemos como seres humanos, frágeis, necessitados, pobres, nus. Mas esse olhar para nós é capaz também de olhar para o outro. E a partir desta relação entre nós e o outro, começamos a estabelecer uma relação de igualdade. Inclusive, foi Jesus que inaugurou as relações igualitárias. Já antecipando aqui, o bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados, são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericordioso ou misericórdia tem um significado muito importante e interessante. Por quê? Porque a palavra, se você separar a palavra misericórdia, misericardia. Misere vem de quê? Vem do meu reconhecimento, o reconhecimento da minha miséria. E aí nós podemos resgatar o texto anterior, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Eu me enxergo pobre, eu me percebo pobre, eu caminho nessa dimensão do humano pobre, e por eu reconhecer a minha pobreza diante de Deus, eu tenho a abertura para viver essa relação de pobreza também com o outro, relações igualitárias. Então eu percebo minha miséria, eu enxergo a minha miséria interior, o meu vazio e a minha necessidade de ser preenchido por Deus, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Parece que foi Kierkegaard que falou isso. Esse vazio existencial, que o Natal, com a troca de presentes, não é capaz de nos suprir, não é capaz de nos preencher. O que é capaz de nos preencher é Deus, e Deus a partir da minha relação com o outro. Eu tenho dito aqui que são coisas inseparáveis. Nós, seres humanos, é que separamos isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como um complemento. Não é complemento. O outro não é meu complemento. O outro não é algo da ordem do objeto em que eu posso usar e depois jogar fora, e que é útil, depois deixa de ser útil e passa a ser inútil. Esta é a minha relação de igualdade com o próximo. Então as duas coisas são inseparáveis, não dá para separar. Eu amo a Deus e ao mesmo tempo eu amo ao próximo. Eu me compadeço da minha miséria, mas me compadeço da miséria do outro. São duas coisas inseparáveis. E esta miséria, quando nós nos enxergamos nesta miséria, e aí percebemos o quanto precisamos de Deus, e nesta relação com Deus, que Ele me supre, me nutre,
inevitavelmente eu me lanço na relação com o outro. Então, continuando o texto, diz assim: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Só resgatando aqui as mensagens anteriores, essa sensibilidade, o Evangelho resgata essa sensibilidade em nós, essa sensibilidade que faz a gente chorar pela nossa miséria e pela miséria do outro. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança, não desta relação de propriedade do outro, dessa relação de propriedade do mundo, dessa relação de acúmulo nesta sociedade que tanto é valorizada, mas nessa capacidade da partilha. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E bem-aventurados ou felizes e abençoados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E isso aqui é muito importante. Você perceber, existe uma sequência aqui, uma continuação, em que uma bem-aventurança vai se somando ou compondo com a outra. É como se você pegasse uma vitamina, ou uma batida, em que você coloca lá a banana, a maçã, o mamão, o leite, e bate no liquidificador, e tudo vira uma vitamina só. E aí depois não dá para separar mais. E depois não dá mais para você, caramba, isso aqui, eu preciso tirar isso porque eu não consigo dar conta disso. Tudo fica uma coisa só e você engole e você é nutrido por isso. As bem-aventuranças é isso. É algo que vai se somando, se tornando completo à medida que vai se juntando. E aí chegamos na bem-aventurança da misericórdia. E você diz, o quanto isto é difícil, Valmir. Eu diria às vezes que é da ordem do impossível ser misericordioso num tempo de violência. De repente você diz, o quanto é difícil ser misericordioso quando eu olho para a minha história, para o meu passado. O quão é difícil ser misericordioso quando eu olho para as minhas relações do presente. Quando eu olho para o meu chefe, dá vontade de dar um soco nele. Quando eu olho para as minhas relações e dá vontade de ser violento nessas relações. Então é muito difícil ser misericordioso. E eu vou dizer para você, é difícil. E é impossível, quando nós olhamos para as relações humanas, nós sermos sempre misericordiosos. Nós não iremos conseguir. Aí você diz assim, mas a Bíblia diz que nós precisamos ser misericordiosos. Mas o texto sagrado diz que nós precisamos amar uns aos outros. Mas está escrito que nossas relações precisam ser relações misericordiosas. Mas a lei aponta que nós devemos ser cheios de compaixão. Então a lei diz, então eu preciso cumprir a lei. O mandamento diz, então eu tenho que cumprir o mandamento, que diz que eu preciso amar, que eu preciso ser cheio de compaixão, que eu preciso ser um homem ou uma mulher misericordioso, misericordiosa. É a lei que manda, é a lei que diz. E se a lei manda e a lei diz, eu tenho que cumprir. Se você pensar assim, desta maneira, você não vai conseguir ser um homem, uma mulher misericordioso ou misericordioso. A lei, a Bíblia, ela não tem essa capacidade, perceba só uma coisa que eu vou dizer para você, de fazer com que eu seja um homem misericordioso. A Bíblia aponta, a Bíblia ensina, a Bíblia mostra, a Bíblia se abre como palavra de Deus,
mas ela não vai mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque quem muda as nossas vidas se chama Jesus Cristo. Ele muda a nossa vida. A Bíblia ensina, mostra o caminho, mostra quem é Jesus, mas quem muda não é a lei. A lei me abre uma janela para eu ver o que o Filho de Deus fez, realizou nas nossas vidas, mas ela não vai mudar a sua vida. Se você vai estar recebendo isso como heresia ou não, para mim não é. Porque o fundamentalismo hoje diz o seguinte, está escrito, o fundamentalismo hoje diz o seguinte, olha, a Bíblia diz, e nós sabemos que a Bíblia diz, mas quem é capaz de mudar as nossas vidas para sermos misericordiosos é Jesus. Não pense diferente. A nossa miséria, ela é eliminada a partir do preenchimento da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. É isso. E ao nós sermos enchidos, e à medida que somos enchidos, e a nossa miséria ela vai sendo diluída, esse amor vai sendo diluído na minha relação com o outro. Carlos Queiroz, ele usa uma expressão muito interessante, que a misericórdia, ou o amor de Deus, a misericórdia é o refluxo do amor de Deus em nossas vidas. Vou repetir. A misericórdia é o refluxo do amor de Deus em nossas vidas. O que seria isso? Você sabe que refluxo, o alimento volta, né? Eu tenho isso de vez em quando. Aquele sabor na boca gostoso, né? Não é? Como não está muito perto do almoço, você às vezes até engole, né? Não é isso? Caramba! Aí você engole. Às vezes fazemos isso. Nas relações uns com os outros. Não queremos ser refluxo do amor de Deus nas nossas relações. Nós recebemos o amor, somos nutridos pelo amor, somos sustentados por este amor, mas não regurgitamos esse amor na relação com o outro. Essa é a caminhada cristã. Esta é a caminhada do reino de Deus, em que eu sou nutrido nessa minha verticalidade e sou ser humano juntamente com o outro na minha horizontalidade. Eu sou nutrido por Deus para partilhar com o outro. Isto se chama misericórdia. Então é difícil você pensar assim, quando você olha para a sua história e dizer assim, é difícil ser misericordioso. É difícil se você entender que o mandamento precisa ser cumprido a qualquer custo. Quando na verdade, o que faz com que eu cumpra os mandamentos é dia a dia este amor de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, e eu vou sendo nutrido pelo amor, pela graça, pela compaixão, pela misericórdia, pela bondade, pela fidelidade divina, e à medida que eu sou enchido, eu vou compartilhando com o outro. Isso é vida cristã. Isso deveria ser a nossa pegada cristã. Isso deveria ser a nossa prioridade de vida. Mas eu preciso aqui colocar 2 pontos importantes. Primeiramente, existem diversas pessoas. Claro que existem mais pessoas. Do meu ponto de vista, a humanidade, ela percorre essa caminhada de nutrição, ou de preservação,
de um comportamento muito egóico, egotista, egoísta. Primeiro eu, depois o outro. Antes ele do que eu. É ou não é? Graças a Deus, ainda coloca Deus nessa história toda, que não aconteceu comigo, aconteceu com ela. Aconteceu com ele. Obrigado, Senhor, porque tu me livraste dessa situação. E aquele lá se ferrou. Perdeu o playboy. Eu sei que existem pessoas assim. Mas existem pessoas também voltadas muito para o sofrimento do outro. Existem pessoas voltadas muito mais para as necessidades do outro. E aí é preciso nós folhearmos aqui a Bíblia rapidamente, em Filipenses capítulo 2, versículo 3, em que Paulo, ele vai na direção do equilíbrio nas nossas relações. Em Filipenses 2:3 diz o seguinte: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Ele não está falando que eu preciso ser inferior àqueles que eu entendo que precisam ser superiores. Ou aqueles, ou todos precisam ser superiores. Eu tenho dito, e vou repetir, as relações, elas precisam ser estabelecidas a partir das relações igualitárias. Eu não posso enxergar o outro superior a mim mesmo, e nem inferior a mim mesmo. Como é que Paulo descreve isso? Não considere o outro superior a você mesmo. Porque se eu considerar o outro superior a mim mesmo, vai ser difícil a troca. Se eu considerar que eu sou superior ao outro, também vai ser difícil a troca. Vai ser difícil a partilha. Vai ser difícil o crescimento. Vai ser difícil eu escutar que contribuição essa pessoa tem para me dar no meu percurso de existência. Vai ser difícil eu acolher aquilo que o outro diz. E aí eu vou me comportar como um cara extremamente fechado para o outro, porque eu considero o outro inferior a mim. É muito comum nas relações pais e filhos, por exemplo, em que se diz assim: meu filho não tem nada para ensinar para mim. Meu filho não tem nada a contribuir para mim. Ela é uma criança ainda, o que é que ela tem para me oferecer? Certo dia eu estava chegando em casa, cansado pra caramba. Eu abri a porta, eram umas 8 horas da noite, mais ou menos, e aí eu cheguei com a minha esposa e disse assim: eu quero apenas deitar aqui no sofá e quero descansar. Não quero jantar, só quero ter um tempinho aqui de descanso. Eu estava cansado, me lembro que eu estava bastante preocupado. Eu deitei no sofá de casa, da sala. Assim, coisa de 12 minutos, eu deitei, fechei os olhos, tentando relaxar. Aí o meu filho chegou comigo, se aproximou de mim e me deu um beijo aqui. Aquele beijo foi restaurador. Quando eu senti aquele beijo, eu abri meus olhos e disse: caramba, que delícia, que beleza, que gostosura, que bacana. O meu filho me ensinou algo, que os afetos é capaz de destruir os incômodos da existência. Os afetos são capazes de restaurar e levantar o homem caído. Por isso que Jesus estava certo quando disse: bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são capazes de expressar os seus afetos na relação com o outro.
é capaz de ressuscitar emoções já mortas, destruídas, apagadas. Este é o poder do afeto, este é o poder da ação de misericórdia na vida uns dos outros. Então se permita ser impactado, alcançado, invadido pelo afeto. É a misericórdia que é capaz de fazer isso, gente. Então não existe superior e inferior, porque se existir inferior e superior, não vai ter espaço para os afetos, para a sinceridade, para a amizade, para a igualdade, para a troca, para a caminhada com Jesus, para diga àqueles que estão se sentindo fraco, eu sou forte junto com você, vamos juntos nessa caminhada. Isso Deus faz conosco. Porque quando pensamos que estamos fracos, estamos fortes, porque a nossa fortaleza e a nossa força não vem de nós, mas é do Senhor. Aleluia. Você sabe o que quer dizer aleluia? A palavra ia, aleluia. Sabe de onde vem ia? É da palavra Iavé. Como os judeus não poderiam falar Iavé, porque era o nome mais santo de Deus, eles diziam o quê? Aleluia. Ia. Como é bom estar na tua presença. Aleluia. Tem um teólogo, um escritor, que ele diz o seguinte: compadecer-se de si mesmo não é indulgência ou egoísmo, descarta isso. Você ter autocompaixão ou misericórdia de você mesmo é você olhar para as suas dores com acolhimento, com sensibilidade. Não despreze a sua dor para acolher a dor do outro. Não existe despreza um e fica com um. Acolha as suas dores, mas não despreze também as dores dos outros. Isso não é egoísmo. Você olhar para dentro de si, você enxergar você se perceber, você reconhecer suas fragilidades, você reconhecer suas limitações, você reconhecer suas feridas abertas. Isso não é egoísmo. Isso é o reconhecimento de que você é um ser humano. É isso que o teólogo diz sobre isso. É isso que o Henry Nouwen, ele fala sobre isso. Então, acolha o que está chegando, acolha quem você é, acolha aquilo que você reconhece em você, mas não despreze aquilo que o outro é para você. E o outro é para você, não a partir da capacidade de entrega ou da capacidade de doação. Acolha aquilo que o outro é a partir do seu reconhecimento de ser humano. Porque a misericórdia não é nutrida a partir da resposta do outro. Não. Qual é a relação que Deus estabelece conosco? Não é uma relação de graça? Deus é nutrido por nós para que Ele seja gracioso. Deus, Ele necessita do nosso amor para que Ele seja amoroso. Então, não entenda que a misericórdia que você tem pelo outro é a partir daquilo que o outro faz por você, porque isso se chama escravidão. Escravidão. Isso te leva para um outro lugar, para levar pedras que não são suas. Quando você leva pedras que não são suas, você está tendo dificuldade de perdoar. E este fardo que você reconhece que não tem condições de perdoar, isto é muito pesado para a vida. Isso é muito pesado, é muito difícil.
Ah, ele não me perdoou. Quando você olha aquela mulher, aquele homem, aquela pessoa que você teve um relacionamento até bacana, foi legal, mas ele te machucou tanto por algo que ele fez, que você olha para ele e diz: ai meu Deus do céu, não, dá vontade de agredir esse homem, essa mulher. Ou aquela famosa frase: ai meu Deus do céu, Deus te abençoe, né? Do tipo, Deus pese a mão sobre você. Não é isso. Misericórdia não depende do outro. Não somos nutridos pelo outro para exercer a misericórdia. Somos nutridos por Deus para exercer a misericórdia. Quando eu olho para a fragilidade do outro, eu vejo assim: caramba, eu preciso, ou eu tenho que ser misericordioso com essa pessoa. Isso vai gerar um fardo para você. Então, quando eu olho para o outro, eu sou movido por Deus para me sensibilizar com a dor do outro, e não, a dor do outro me sensibiliza para que eu seja misericordioso. Porque dependendo do que você entende sobre dor, você não vai se sensibilizar. Você pode dizer: isso é frescura, isso é fraqueza, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Mas eu digo uma coisa para você: eu não quero que você saia daqui com a culpa, dizer assim: caramba, eu não sou uma mulher, eu não sou um homem misericordiosa, eu não sou essa pessoa, meu Deus, como é que eu vou fazer agora da minha vida cristã? O que é que eu vou fazer agora? Ai meu Deus, eu vou pedir para o Valmir orar, que ele tem uma oração poderosa. Mentira. Então, não é isso. Não é sobre, veja bem, não é sobre você sair daqui e entender o que é misericórdia. É sobre você entender a profundidade desse movimento permanente de Deus na sua direção, que se chama misericórdia. Misericórdia é o que Deus teve por nós. Misericórdia é quando Deus persiste em nos amar e não abre mão disso nunca. Por mais que cometamos fraquezas, deslizes, pecados, o amor de Deus não oscila por conta das nossas fraquezas, o amor de Deus não oscila por conta das nossas falhas. Deus não deixa de nos amar porque falhamos aqui e acolá, não desiste isso. Então isso é esse movimento permanente de Deus. E esse movimento permanente de Deus, este amor que somos alcançados diariamente, olhamos assim: caramba, eu sou constrangido, eu fico constrangido, porque Deus me ama, e Deus exerce a sua misericórdia, apesar de mim. E por isso, em razão disso, por conta disso, eu sou misericordioso com meu pai, com minha mãe, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus inimigos. Sabe o que Paulo fala no capítulo 12, versículo 20 do livro de Romanos? Se os vossos inimigos tiverem fome, dê a eles de comer. Se os vossos inimigos tiverem sede, dê você a ele de beber. Como fazemos isso? Com os nossos próprios esforços? Com a nossa própria energia? Não iremos conseguir. Então saia daqui conhecendo, sabendo o que é misericórdia, mas diga assim: eu não consigo, Senhor, me ajuda a ser misericordioso. Eu não consigo amar aquela pessoa que quase me destruiu. Senhor, me ajuda a amar esse meu inimigo. Então a minha relação com o outro é porque eu sou constrangido pelo amor de Deus.
para amar o outro. E isso não tem merecimento. Tem uma frase que diz: deixa eu ver se eu lembro. Pagar o mal com o mal é justiça. Sabia? Se você comete uma infração, você vai ter que pagar por essa infração. É o mal pelo mal. É bom receber uma infração? É bom receber uma multa? Eu lembrei de uma situação agora, em que dizia o seguinte: eu estava no meu carro, e aí eu estava caminhando lá para a Cidade Velha, na igreja que eu fui pastor. Aí eu estava com meu sobrinho. Aí eu estava com o celular, eu passei pelo sinal, aí o guarda do Detran lá, né? O som era mais ou menos esse, tá? E aí eu disse: eita caramba, acabei de receber uma multa. Aí o meu sobrinho disse: tio, bora voltar lá, tio. Entrega vintão na mão dele e está resolvido. Eu disse: não, bora para a igreja, cara. Principalmente que eu vou para a igreja pregar, né? Então tem que se mostrar santo dos santos, né? Aí eu fui para a igreja. Aí quando eu cheguei, eu disse: tio, eu esqueci uma coisa lá em casa, eu vou precisar pegar. O senhor presta a chave do carro? Ah, tá, toma aqui. E aí ele chegou, cara, que é uma coisa, né? Parece que é o diabo, né? Aí eu estava falando, aí eu citei o exemplo do guarda, ele estava chegando. Eu disse: gente, por exemplo, eu acabei de ser multado. Eu poderia dar vintão pro cara, né? Porque agora não é mais 20, né? Não sei quanto é. Quanto é por aí, gente? Não sabe não, né? Eu também não sei, tá? Você se atualizou, a inflação aí teve uma correção monetária, alguma coisa desse tipo. E aí, ele chegou na hora que eu estava falando, dando meu testemunho, tal, falando: gente, precisamos ser honestos com a gente, com os outros, tal, papá. Aí terminou o culto, e aí ele foi comigo de volta para casa. Aí ele disse assim: tio, tem uma coisa para te falar. Mas fala. Pô, cara, eu tive que voltar lá com o guarda, ó. Eu dei 20 conto para ele. Eu disse: cara, por que tu fizeste isso, cara? Ah, tio, o senhor ia pegar uma multa do caramba, né? Então, vintinho não ia fazer diferença. Eu só não vou falar o nome dele, tá? Porque um dia ele pode vir aqui, né? Percebe só? Então, essa minha relação com o outro, ela é constrangida a partir do meu constrangimento do amor de Deus por mim. Para finalizar, eu quero citar aqui fazer uma citação de Bonhoeffer. Ele diz assim: o misericordioso empresta a honra, sua própria honra, aos descaídos, para que acolha dele a sua vergonha. O misericordioso, inclusive, diz Bonhoeffer, que ele decide andar com publicanos e pecadores. Publicanos era aquela corja mais inaceitável da religião. Inclusive, alguns judeus faziam parte. Por exemplo, Mateus era um publicano, ele cobrava imposto, e o imposto era assim: se o Roma dissesse assim, eu quero 10 reais por esse imposto aqui, o publicano ia lá e cobrava 20, entregava 10 para Roma e 10 botava no bolso. Zaqueu era outro, por isso que ele diz: eu vou devolver, né? Eu vou devolver 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais. Por isso que ele ficou com a consciência assim: caramba, eu preciso ser justo na minha relação com o outro. E aí Bonhoeffer vai dizer assim, que este misericordioso decide andar com publicanos e pecadores. Por quê? Porque ele vai suportar
prazerosamente a vergonha dessa companhia. Entenderam? Quais são as pessoas mais discriminadas por nós? Quais são as pessoas que você olha assim e diz assim: não, eu jamais vou andar com esse cara, eu jamais vou andar com esta mulher? Certo pastor estava em São Paulo e ele foi cantado por uma prostituta. A prostituta chegou com ele e disse assim: vamos fazer algo diferente hoje? Aí ele disse: eu topo. Topa mesmo? Topo. Quanto é o seu programa? Aí ela falou lá o valor do programa dela. Então é o seguinte: quanto tempo é? X tempo. Então eu quero tomar um café com você ali. Eu vou pagar por isso que você está me cobrando. E eu quero falar de alguém que mudou a minha vida. Eu vou pagar para você, mas eu quero esse tempo para ter uma conversa com você. Isso se chama andar com aqueles que não são tão atrativos. Você dá conta disso? Você consegue isso? Você consegue andar com esta comunidade LGBTQIA+? Você consegue dar conta de andar com esses caras? Para amar? Para exercer de misericórdia? Você consegue? Você consegue amar essas pessoas? Você consegue olhar para as pessoas e cancelar, inclusive aquilo que eles dizem sobre os cristãos no Brasil? Você é capaz de cancelar isso? Você é capaz de jogar isso fora e olhar o ser humano que precisa de Jesus, e olhar as pessoas que precisam de Jesus, do Jesus de Nazaré que ama as pessoas apesar das pessoas, do Jesus de Nazaré que andou com publicanos, do Jesus de Nazaré que andou com caras que faziam sentenças e julgamentos, do Jesus de Nazaré que poderia estabelecer uma sentença sobre nós, mas não fez, que poderia nos julgar, mas não fez, mas decidiu amar, decidiu nos perdoar, decidiu caminhar conosco. E o quanto é constrangedor ter a companhia de Jesus e dizer, e olhar, e falar, e conviver com pessoas que você termina se envolvendo e sendo uma delas. E Jesus está contigo, cara. E diz assim: caramba, Jesus está comigo. Jesus está comigo. E eu continuo sendo violento, eu continuo discriminando as pessoas, eu continuo sendo esse cara insensível, essa mulher insensível. Eu sei que de repente tem as suas histórias de dores aí, as suas experiências traumáticas aí, que ainda estão feridas, que as feridas ainda estão abertas. Eu sei que pode ter isso, mas o Deus que eu acredito que você acredita é o Deus que restaura as emoções, é o Deus que restaura os afetos, é o Deus que restaura o nosso olhar para o outro com a lente do Evangelho. A lente do Evangelho. E a lente do Evangelho não é isso aqui, ó. Eu chego na vide e coloco a lente do Evangelho. Eu saio da vide e tiro a lente do Evangelho. Essa minha lente, ela precisa estar aqui, aqui e aqui. A lente do Evangelho faz com que nós exerçamos misericórdia com aqueles que não merecem misericórdia. Sabe o que acontece? Nós começamos a participar da mudança no mundo, porque o cara começa a ficar constrangido, né? Puxa, o Paulo, a Maria, o Ricardo, o André, a Nazaré,
é tão misericordioso comigo, cara, não tem como praticar violência com ele, não tem como não ser diferente junto com ele, não tem como ser diferente na minha família, e não tem como ser diferente nas minhas relações interpessoais, não tem como ser diferente, não tem, porque a sua misericórdia com o outro vai constrangendo o outro, e nós vamos viver nessa caminhada, nessa jornada, nessa marcha do reino de Deus, sendo alcançados pela misericórdia de Deus, mas também vivendo as relações uns com os outros de forma misericordiosa. Aleluia! É isso. Que você saia daqui com a esperança e com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, eu sou esse homem, eu sou esta mulher, juntamente com Valmir, que eu sou essa pessoa também que não consigo às vezes exercer misericórdia, não consigo, muita coisa eu não consigo, e se eu consigo, é porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus me constrange na minha relação com vocês, na minha relação com o mundo, na minha relação com a família. Felizes os misericordiosos. Por quê? Porque é nutrido pela misericórdia de Deus. E felizes os misericordiosos, porque são capazes de, como uma marcha, na relação com o outro, viver as relações de forma misericordiosa. Aqueles que acreditam nisso, fiquem em pé comigo e vamos cantar juntos.